Quero te ouvir sobre o balanço que você fez em relação à cúpula. Lembrando que essa semana a gente discutiu uma informação que partiu da Bloomberg em relação aos bastidores da cúpula, né? De que Bolsonaro teria inclusive pedido ajuda para Biden para derrotar Lula por conta das pesquisas eleitorais que mostram Lula muito à frente de Bolsonaro aqui no país, né? E Biden teria ignorado, inclusive, teria mudado de assunto ali, enfim. Qual é o balanço que você faz da Cúpula das Américas? Bom, vou começar por essa informação. O colega seu, o Michael Bloomberg, né? É a parte dos jornalistas que enriqueceram, né? Ele é dono dessa agência de notícias que tem um canal econômico. Ele é amigo pessoal do Biden, não é? Então aqui não se trata de especular, falou ou não falou. O Biden é a fonte de notícias dele, né? Eles são amigos. Disputaram a prévia, né, em 2020, e ele foi um dos 13, lembra, nós comentamos aqui, e ele foi um dos primeiros que retirou, apesar de ser bilionário, gastou, não sei, acho que 1 ou 2 bilhões, mas ele perdeu logo já na segunda ou terceira semana, ele já retirou. Mas é amigo do Biden. Então a fonte dele, porque o Bolsonaro fala, eu não falei isso. Na sala tinha 2 presidentes, 2 ministros das Relações Exteriores e 2 tradutores. Como é que vazou isso? Não, o Biden é a fonte dele. Não é? Então ele falou, né, não há nenhuma razão para o Biden contar uma mentira dessa. E nós sabemos, esse que é um leão em outros momentos, é um tchutchuca perto de um imperialista, né? Por mais que ele tenha apoiado o inimigo, o adversário de Joe Biden, não é? ele, é, ele é subordinado aos Estados Unidos, ele ama aquele país e Biden é o chefe daquele estado, né? Então, eu confio plenamente nessa informação, cuja fonte é o próprio presidente, e quero dizer assim, a resposta que o Biden deve ter dado, né, a famosa cara de paisagem, não há hoje a menor possibilidade dos Estados Unidos apoiarem um fascista desta natureza para presidente do Brasil. Não quer dizer que nós vamos concluir que, então, quem sabe ele possa apoiar o Lula. Não, apoiar o Lula ele não vai, mas também acho que nada fará para que o Lula não vença. O caminho natural da vitória do Lula não será atrapalhado pelos Estados Unidos. Esta é a minha opinião. Aí entra a notícia que foi dada logo em seguida pelo New York Times. Eu sou de uma época, você conhece o Pasquim, né? Você é jovem, não Sim. lembra, mas o Pasquim dizia assim, né? Deu no New York Times, então é a verdade. Deu no New York Times que era possível mesmo um golpe militar no Brasil, que havia um certo... A matéria é muito estranha, porque os dois únicos que falam em aberto, que dão o nome, 2 generais 4 estrelas, eles falam contra o golpe, né? Mas, sei lá, o New York Times deve ter lá as suas fontes, né? Mas não há possibilidade alguma neste momento dos Estados Unidos apoiarem o movimento golpista. Isto não aconteceu, isto é voltar a um passado da década de 50 que foi superado desde 79 com o Jimmy Carter, que quando começou a política de direitos humanos, que era uma forma de fazer oposição às ditaduras aqui no continente. Já vão 43 anos. Né? Então não dá. Esta possibilidade não está posta, não, nem teorias da conspiração, não vamos ficar alimentando. Mas não, o senhor está querendo dizer que os Estados Unidos é um país democrático e que não apoia golpe? Não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que no caso do Brasil, neste momento, os Estados Unidos não entrarão nesta aventura de apoiar uma aventura de um presidente, um despresidente, que é fascista, que na semana passada ele viajou quarta para Los Angeles, na segunda ele levantou, olha, ainda param suspeitas sobre a reeleição, né, do Biden, não é seguro aquelas eleições, etc, etc.
Então, não há possibilidade, de fato, dos Estados Unidos fazerem uma intervenção que possa minimamente beneficiá-lo, por mais imperialista que seja aquele país. E aí eu sei que eu falei muito, mas o importante é o seguinte: e a cúpula mesmo? É a cúpula do fracasso, Thalita. Alguns amigos meus, colegas seus, falam a cúpula das bananas, a cúpula, o Miro mesmo, a cúpula dos amigos de Biden, né? Eu uso o termo, é a cúpula do fracasso, não é? A cara do Biden fazendo esse discurso é a cara da derrota, é a cara do imperialismo, da decadência do imperialismo nos seus últimos anos. Não quer dizer que amanhã, depois de amanhã, eles já vão desaparecer, tem 800 bases militares no mundo, não é assim tão de repente, mas é a decadência. Um terço dos 36 países já não foram, 12, né? Dos outros 24 que foram, outro terço, 12, foi para contestar as políticas dos Estados Unidos, apesar da foto bonitinha que eles tinham que fazer, né? Muitos vão só pela foto em si, para mostrar que estão fazendo pela nossa América. A América não é mais o quintal dos Estados Unidos. Ele disse que anunciaria, ele, Biden, uma política para o continente, porque eles estão muito preocupados com a China e a Rússia, que estão presentes aqui. A China já tem 200 bilhões de dólares em projetos em andamento com 20 países. O Brasil não tem, porque o Brasil é contra a China, né? Mas o Brasil, então, não vai ser beneficiário dessas rotas da seda. Ele anuncia lá um pacote de 2, 10 bilhões, pífio, não dá para nada. Não vai fazer cosquinha no volume de dinheiro que a China já está colocando no nosso continente. Então, perdeu cara pálida, você não obteve os seus objetivos, não foram alcançados, né? Então, é uma cúpula do fracasso. Esta é a minha leitura, em poucas palavras.